Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, hoje celebramos o terceiro domingo da Páscoa. E no terceiro domingo da Páscoa ouvimos a passagem do Evangelho do capítulo 24 de São Lucas, que é a passagem dos discípulos de Emaús, né? Que fala como dois discípulos caminham tristes, desiludidos, afastam-se de Jerusalém, de algum modo estão a regressar às suas vidas, desanimados, depois da paixão de Jesus e da sua morte na cruz. Tinham esperança em Jesus, mas a cruz, as dificuldades, pois tudo isso destruiu os seus planos, destruiu a sua esperança. E por isso regressam para a sua aldeia, o lugar de onde eram, desanimados. Né? E Jesus aproxima-se, mas eles não o reconhecem. Né? Acho que é tão importante que meditemos nisto, que tu, Jesus, caminhas sempre ao nosso lado, mesmo quando não o percebemos. Né? Vens ao nosso encontro, através das pessoas com quem convivemos, e vens ao nosso encontro através da tua palavra e de um modo muito especial, vens ao nosso encontro na Eucaristia. Ainda que olhando para a Eucaristia parece um pedaço de pão, sabemos que não é um pedaço de pão, sabemos que és tu. E Jesus explica o sentido de tudo o que aconteceu aos discípulos de Emaús, que lhe contam, digamos, o que aconteceu em Jerusalém, começando pelo Moisés e pelos profetas, explicou-lhe o sentido das Escrituras. Né? Jesus ilumina a Escritura, os acontecimentos, as dificuldades, e revela que a cruz não é um fracasso, que fazia parte do plano de Deus. Né? Também na nossa vida há coisas que não entendemos, há dores que parecem sem sentido, e sem ti, Jesus, a vida é confusa, mas contigo, rezando, estando a sós contigo, muitas vezes diante do sacrário, ou nesses momentos que estou a fazer oração, pois tudo ganha luz. Às vezes posso não perceber porque é que permitiste isto ou aquilo na minha vida, mas percebo que tu estás comigo e que me ajudas a caminhar com um passo firme em direção à vida eterna, em direção a um dia ver-te cara a cara no céu. Procura luz em Deus ou fecho-me no meu mundinho, nas minhas coisas? Aquilo que nos complica na vida não é talvez só o que nos acontece, mas é quando nós nos fechamos em nós próprios e não entendo porque é que isto aconteceu, não entendo como é que Deus pode permitir isto na minha vida, tudo perdeu o seu sentido. Este tipo de afirmações são afirmações que causam um grande mal e que nos afastam de Deus. Pelo contrário, quando eu falo contigo, Jesus, e Jesus, porquê? Porquê? Também até podemos rezar com esta frase do Salmo que Jesus rezou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? É verdade que Deus não nos abandona, mas às vezes sentimos isso, parece que Deus nos abandona, e rezar dá muita paz. Sabemos que Deus não nos abandona, sabemos que Ele está connosco. A fé não elimina os problemas da nossa vida, mas dá-lhes um sentido. Percebemos que Deus está connosco. E depois gostava de fazer referência a esta passagem tão bonita do Evangelho de hoje, que disse Cleófas para o seu colega, pois não sabemos o nome do outro, mas dizia: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Mas também, quando nós rezamos bem, quando nós procuramos estar a sós com Cristo, já não digamos nada diante do sacrário, quando nós perguntamos: Jesus, que queres de mim? Explica-me esta dificuldade, porquê permites isto, aquilo. A verdade é que Deus faz arder o nosso coração. Deus revela-nos, Jesus que é Deus, revela-nos o sentido da nossa vida. Jesus diz-nos: confia em mim, confia no meu amor por ti. Eu não te deixei nunca, nem nunca te deixarei. Por isso, a fé não é só compreender, é também experimentar essa proximidade de Cristo, de modo muito especial na Eucaristia e também na meditação assídua da sua palavra. Em que momentos tu, Jesus, podes fazer arder o meu coração? Pois quando rezo sinceramente, quando falo contigo com sinceridade, dizendo: custa-me isto, custa-me aquilo.
Na Eucaristia, quando assisto bem à missa, depois de comungar, procuro cuidar a ação de graças. Há orações tão bonitas para rezarmos na ação de graças, orações tão antigas, né, que fomentam essa piedade. Né? Na confissão, quando me ajoelho humildemente diante do sacerdote e peço perdão dos meus pecados e fomento essa contrição e acuso-me disto e daquilo, que paz dá, né? Saber que esforçamos por portar-nos bem, mas quando nos enganamos, pedimos perdão e recomeçamos. Esses encontros contigo, Jesus, no silêncio, quando faço silêncio interior, quando não deixo que o barulho exterior pois, tenha essa profunda influência na minha vida, né? Quando sei manter esse diálogo contigo, porque a verdade é que no dia a dia eu estou a falar contigo, eu estou a falar comigo próprio, né? E muitas vezes a fonte das complicações da minha vida é precisamente o falar comigo próprio. Né? Quantas vezes o mundo promete muitas alegrias, mas depois fica o coração vazio. Só enche o coração verdadeiramente essa intimidade com Deus, essa intimidade com Cristo, né? Que se dá, em primeiro lugar, na nossa vida, na oração. Por isso devemos perguntar-nos, eu tenho um encontro pessoal com Jesus? Ou eu vivo uma fé superficial e fria? Ou eu rezo de qualquer modo? Ou eu não procuro cuidar os pormenores que me tornam uma pessoa piedosa, sinceramente piedosa? Quando deixamos que tu, Jesus, entres na nossa vida, quando falamos contigo, a vida ganha calor, alegria e sentido. Né? E depois conta como os discípulos de Emaús levantaram-se e regressaram imediatamente a Jerusalém, cheios de alegria. Antes, essa tristeza, essa fuga, esse voltar ao dia-a-dia, essa falta de esperança. Depois do encontro com Jesus, coragem, desejo de cumprir a missão, vão partilhar a alegria, né, com os apóstolos, com as santas mulheres que encontram no cenáculo. Quem encontra Cristo não fica parado, sente a necessidade de o anunciar. Para a vida concreta temos que ser testemunho entre os nossos amigos, viver com coerência, não ter vergonha de dar testemunho da fé. Às vezes não vemos como hoje em dia as pessoas não têm vergonha, às vezes, de assumir as coisas mais estranhas, mais tapafúrdias, não sei. E vamos ter nós vergonha de assumir a nossa fé. Não obrigamos ninguém a acreditar, mas assumimos que somos cristãos, que a vida tem sentido, que tivemos um encontro pessoal com Cristo, que temos um encontro pessoal com Cristo na oração, nos sacramentos, na sua doutrina, na sua igreja, e que caminha connosco, que não é que esteja perto, é que está dentro da nossa alma em graça. Se a minha fé muda a minha vida, muda o meu modo de olhar para o meu dia-a-dia, sou apóstolo, dou testemunho de Cristo ou fico muitas vezes fechado em mim? Os discípulos reconheceram Jesus ao partir do pão, diz a passagem do Evangelho. É uma referência clara à Eucaristia. Também nós encontramos Jesus na palavra, mas sobretudo na Eucaristia. Por isso, temos que escutá-lo melhor, temos que procurar esses momentos de oração e temos que viver. E temos que pedir-te hoje, Jesus, isso, que eu viva a missa com mais fé. Que eu não apoie essa vivência nos sentimentos, porque a fé nos diz que Jesus está ali na Eucaristia, quer nós sintamos, quer nós não sintamos, é uma questão de fé, mas que eu esteja de verdade a sós contigo, que a Eucaristia seja um saltinho ao céu. Que eu reze, né, com a Igreja triunfante, aqueles que já estão no céu, com a Igreja padecente, com aqueles que estão no purgatório, e com a Igreja militante, que somos aqueles que estamos a caminho. Né? Vamos olhar para Maria. Ela nunca perdeu a fé, nem na cruz. Não precisou de reconhecer Jesus, porque sempre acreditou. É modelo de confiança quando não entendemos. Né? Como assistiria Nossa Senhora às primeiras missas celebradas pelos apóstolos? Né? Com que emoção, né? Receberia a comunhão, com que emoção faria a ação de graças. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ensine a reconhecer Jesus na nossa vida. Ajuda-nos também a ter um coração que arde, uma fé que se move, um coração que arde, que se põe em condições de que a palavra de Deus possa fazer arder o nosso coração. As quantas histórias há de pessoas que, quando leem a Bíblia, a Sagrada Escritura, de modo especial os Evangelhos, em primeiro lugar, que são o coração da Bíblia, esses 4 relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando leem com esse desejo de ter esse encontro pessoal com Cristo, pois como o Senhor faz, como fez aos discípulos de Emaús, arder o seu coração, pois que seja assim com cada um de nós também. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos
afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.